Fala Fluters, tudo beleza com vocês? Então voltando aqui a nosso app, vamos dar continuidade então no ajuste na nossa tela de sign up para ela ficar, né, igualzinho o que a gente precisa, na verdade, de informações do usuário. Então aqui é a telinha de cadastro, né? Se eu já possuo conta, eu quero entrar nessa tela. Se eu clico em voltar aqui, ó, ele volta para a tela de login. Se eu clico em cadastre-se, ele vai para a telinha de cadastro, tá? Então aqui a gente vai precisar de mais coisas. Então a gente já vai iniciar pegando esse containerzinho de e-mail aqui em cima, onde é que está escrito e-mail, junto com o nosso text field. A gente vai copiar ele, vai vir em cima do container e a gente vai colocar o seguinte: eu quero nome completo do usuário que vai se cadastrar. E aqui embaixo eu coloco nome completo. 3 pontinhos. A gente vai dar um Ctrl S para ele salvar. Ó, ele já empurrou o nosso botãozinho para baixo, mas aqui já está nome completo. A gente vai trocar o ícone, tá? Então aqui não vai mais ser icons.email, vai ser icons.person, tá? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Então ali, ó, nome completo, nome do usuário. A gente vai diminuir. Não, acho que a gente pode até deixar. Deixa eu ver se eu diminuo. Acho que eu vou diminuir o espaçamento aqui entre um e outro, né, para ele caber mais informação. Então aqui no de baixo, em vez de top de 20, eu vou colocar um top de 10. Ele subiu um pouquinho, aí na senha eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um top de 10 aqui. Ok. Beleza, então aqui, nome completo, e-mail, senha, e a gente vai aumentar o nosso container aqui. Deixa eu até fechar isso aqui para ficar maior. Então a gente vai aumentar o nosso container. Hoje ele está com 2.15. Vamos deixar com 2 para ver quanto que ele fica. Beleza, aumentou um pouquinho mais. Eu preciso de 1.5. Vamos ver. Legal, só que ele empurrou tudo muito para baixo, mas não tem problema, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. O botãozinho de esqueci minha senha a gente vai tirar fora, tá? Esse aqui a gente já não vai mais utilizar. A gente vai usar um outro botãozinho aqui, que vai ser um outro input, né, de dado, que vai ser senha, e daí aqui vai ser confirme sua senha, e aqui eu vou colocar confirme sua senha. Aí, confirme sua senha. Eu acredito que isso é o suficiente, tá? Nome, e-mail, senha e confirme sua senha, tá? Vamos colocar o botãozinho de entrar. Aqui não vai mais ser entrar, aqui vai ser cadastro. Cadastrar. Beleza. Ele está com um vertical de 15. Vamos colocar um vertical de 25. Aqui, ó, ele empurra um pouquinho para baixo. Ou a gente pode colocar também... vamos deixar um vertical de 10 aqui. E aqui no meio, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um const sized box. Eu vou colocar um height de 20. Só para a gente ver como é que ele vai se comportar. Ficou pouco. Vamos colocar de 30. Ok, já tá belezinha, eu curti nessa altura que tá aqui. E aqui não precisa ser 1.5, tá, pessoal? Voltando aqui em cima, acho que vamos colocar 1.6 para ver como fica. Beleza, 1.55. Isso, legal. Que daí ele não some da tela de cadastro aqui, ó. E a distância aqui embaixo do botãozinho de entrar, a gente vai mexer nele também. Eu não vou colocar 20, eu vou colocar só 15. Acho que 10. Não, vamos tirar essa size the box daqui, porque no container a gente já está com top de 10, né? Então vamos tirando aqui. Aí, ó, já ficou legal. A gente poderia até colocar 15 aqui, ó. Aí ficou legalzinho, ó. Se eu clico aqui, ele vai ter que voltar para a tela de entrar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer de novo uma arrow function aqui, tá, pessoal? Ó, igual é o sinalzinho de maior, tá? A gente vai chamar um navigator.off. Opa, escrevi.
navigator.ofcontext.push named, e a gente vai colocar um barra, entre aspas, né, barra login. Vamos dar um Ctrl S, ele vai salvar. Se a gente clicar em entrar, ele volta para login. Se a gente for em cadastro, ele vai para cadastrar. Então, a telinha de cadastro está pronta, tá, pessoal? Basicamente é isso aqui que a gente vai fazer mesmo, tá? A gente tem a senha, confirme sua senha, e-mail e nome completo. Eu poderia colocar telefone e outras coisas aqui, mas eu não vejo nesse momento como interessante fazer isso, tá? Voltando, então, aqui para o nosso controlador, primeiro de tudo a gente vai salvar um usuário, ou seja, vamos criar um usuário no Firebase, a gente vai salvar os dados desse usuário para poder recuperar depois. Mas aí você fala assim, Douglas, mas como que eu faço isso? Primeiro a gente precisa, logicamente, criar uma validação de formulário aqui dentro. Então a gente vai voltar aqui em cima. O que eu quero que vocês façam, tá? Nessa coluna aqui, ó, vocês vão selecionar a coluna aqui, vocês vão ver até onde ela vai, lá embaixo, tá? Ó, vamos lá. Coluna, tá? Vocês vão copiar toda essa coluna. Cadê? Até aqui. Vai dar um Ctrl X, que ele vai recortar e copiar. Vocês vão colocar aqui um form, tá? Aqui, form, tá? E como filho desse form, como child dele, vocês vão colar a coluna, tá? Tirou a última aspa aqui embaixo. Só que o form, por que a gente vai usar o form? Porque o form ele possui uma key, tá? Aqui em cima, o que a gente vai fazer? Vocês vão escrever o seguinte, em cima do override, tá? Em cima do widget build, a gente vai criar uma key para ele, uma key única para esse form. Então vai ser final underline form key, para ser usado somente aqui dentro, é igual a global key, tá? Só que essa global key, ela tem que ter um tipo, tá? E o tipo dela é do tipo form state. E aqui vocês vão colocar underline form key, tá? E o que vai acontecer? Aqui embaixo no botãozinho, cadê? Aqui, ó, botãozinho de entrar, tá? Que não vai ser mais entrar, aqui já é cadastrar, mas a gente vai tirar ele fora. Vamos dar só um Ctrl X nele. Aqui a gente vai, antes da gente solicitar para cadastrar esse usuário, a gente precisa validar se esse formulário é válido. E como que a gente faz isso? A gente vai dar um if, tá? If, se, né? Se o meu underline form key, ponto, current state, não pode ser nulo, tá? Ponto, validate, isso aqui ele faz uma validação. Basicamente ele faz o seguinte, ele volta no meu formulário e diz assim, olha, o nome é válido, o e-mail é válido, a senha é válida e o confirme sua senha é válido? Ah, se é válido, então posso cadastrar, tá? O que vai acontecer aqui dentro? Eu quero que ele printe de início cadastrar se tudo for válido. Mas só que a gente não aplicou nenhuma validação ainda no nosso Custom Text Field. Aqui que a gente criou esse Custom Text Field customizado aqui, né? E a gente não fez nada com ele. Então o que a gente vai fazer neste caso, tá? Vocês vão clicar aqui dentro dele, tá? Vamos ver onde é que ele tá. Qualquer coisa vocês podem voltar aqui, ó. Ele tá em Components, tá? Sign Up Page, tá dando um errinho. Vamos ver aqui. Ah, aqui não pode ser mais constante, né? Porque a gente tem um Final aqui dentro. Então, ele tá aqui dentro de Components Custom Text Field. Ou vocês podem simplesmente segurar o Ctrl, tá? Do teclado de vocês. Deixa eu baixar até um deles aqui, ó. E clicar aqui dentro. Então, como que a gente valida um formulário nos dias de hoje, tá? Então, como que a gente valida? Isso daqui também a gente já vai trocar, tá, pessoal? Primeiro de tudo, tá? Então, o que acontece? Vamos ver... Primeiro aqui a gente vai colocar, para senha, a gente vai colocar um icons. Se eu não estou enganado, ele é visibility, tá? Ele é visibility off. Vamos ver. Beleza, ó. Tá com o olhinho cortado, isso mesmo. Depois a gente troca para visibility on, tá? Aqui o próprio Text Form Field ele tem uma propriedade que se chama, cadê você? Validator, tá? Ó. É uma propriedade que se chama validator. Ele basicamente é uma function que recebe uma string validator, tá?
Ele é uma function que recebe uma string validator, isso mesmo. Então aqui dentro do form field, a gente vai vir aqui embaixo de obscure text e vai chamar o validator, tá? E aqui em cima, a gente vai criar uma final e a gente vai simplesmente copiar o que está dentro dele e vai dizer que isso é um validator. Exatamente igual, tá? E aqui embaixo a gente só coloca validator, tá? O que mais que a gente vai fazer aqui neste caso? A gente vai criar uma onChanged. O que é onChanged, tá? É basicamente uma funçãozinha, tá? Ó, ele diz aqui, ó, é uma function que recebe uma string que pode ser nulo, inclusive, tá? Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez com o validator. Final, Ctrl V, onChanged, e a gente vem aqui embaixo e coloca onChanged. E a gente vai usar essa onChanged para capturar as informações que forem digitadas dentro do nosso formulário, beleza? Então, vamos atribuir isso ao nosso form field, tá? Como não há parâmetros não obrigatórios, a gente formata para ficar tudo bonitinho. E voltamos aqui para a nossa sign up page. Nesse momento, eu já tenho a propriedade validator aqui, tá? Eu não vou iniciar pela e-mail, eu vou iniciar pela nome, tá? Vamos ali para nome, nome completo. Beleza, aqui, ó. Então a gente vai fazer o que? Validator. O que o validator vai receber? Ele vai receber um text, o texto que eu digitar lá dentro, né? E é uma string, tá? Então ele pode ser uma string text, tá? O que a gente vai fazer neste caso aqui? Vamos pegar um if. Se text for igual a nulo, ou, como é que eu faço o ou? Esse a gente chama de pipe, né? Aqui no Flutter. Então se o texto for igual a nulo ou o texto .is for vazio, tá? Que vocês podem até colocar assim, ó, se o texto for vazio, vocês precisam retornar alguma mensagem para o usuário. A gente precisa retornar alguma coisa. A gente vai fazer um return, ele precisa retornar uma string, tá? Neste caso, deixa eu ver por que ele está dando problema aqui. Inválido constante. Não pode ser constante aqui, beleza. Então, retorne se for nulo ou for vazio, a gente diz o seguinte: olha, campo é o campo obrigatório, tá? Basicamente isso. Aí vocês podem fazer o seguinte: olha, poderia até criar um else if aqui dentro, ó. Então o que eu estou dizendo com o else if? Tem um outro detalhe, tá, pessoal? Como é que vocês fazem esse pipe aqui, ó? Tem duas maneiras de você fazer um pipe, tá? Você pode fazer no teclado, mas eu prefiro usar teclas de atalho, tá? Você segura a tecla Alt, você vai segurar a tecla Alt 124, tá? Ó, 124. Você vai segurar a tecla Alt e digitar 124 no teclado, que ele vai fazer o pipe para você, ó. Alt 124, ele faz o pipe. Alt 124. Então, pipe quer dizer ou, beleza? Então, vamos lá. If. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha, se o texto .length for menor do que 3 caracteres, eu digo assim, eu quero que ele retorne uma mensagem falando que o nome, vamos pegar aqui, o nome deve ter mais de 3 caracteres, ok? E caso nenhuma dessas alternativas, caso ele tenha preenchido tudo corretamente, eu vou dar um return null, tá? Vou retornar nulo aqui dentro. Eu acho que escrevi errado, return nulo. Se eu fizer isso desta maneira aqui, ó, ele já vai estar validando, tá? Só que vocês vão ver que ele vai dar um errinho aqui, ó. Se eu voltar aqui embaixo, ó, tá vendo aqui que eu tenho cadastrar? Se eu colocar somente aqui no nome, eu vou colocar somente a letra D aqui e vou clicar
em cadastrar. O que ele deu lá em cima? Ó, o nome deve ter mais de 3 caracteres. Se eu apago e tento clicar em cadastrar, ele já mudou lá, ó, o campo obrigatório, tá? Então ele já está validando para nós o formulário. Eu não vou conseguir inserir nada que seja, eu não vou conseguir salvar se o nome for nulo, eu não vou conseguir salvar se o nome for vazio. E daí você fala, Douglas, mas vazio e nulo é a mesma coisa? Não, tá? Porque quando eu não tenho entrada de toque no campo, ele fica sendo nulo, tá? Se eu tenho entrada de toque, ele passa a ser vazio. Então, por isso que eu faço essa dupla verificação aqui em cima, tá? Então, ó, se o texto for nulo ou for vazio, eu coloco isso. Aí eu tenho uma validação, essa aqui é uma validação minha, tá? Eu não quero que nenhum nome tenha menos de 3 caracteres. Então, ele tem que obrigatoriamente formar 3. Mas o que acontece se eu colocar Douglas, tá? Doug, por exemplo, e tentar salvar aqui embaixo, ó. Ele vai passar, tá? Ele não vai dizer que tem erro. E isso a gente pode fazer em todos eles, tá? Na próxima aula, pessoal, eu vou terminar a validação desse formulário e a gente vai começar daí a trabalhar com os on-changed, com os setters que a gente vai usar para setar as informações, para pegar essa informação que o usuário está digitando dentro do campo de texto e passar para o nosso controlador poder jogar para o Firebase para poder salvar. Beleza? Então nos vemos na próxima aula.